Pessoal, tranquilo? Aqui é a questão 71 do barro branco de 2019 e ela nos diz o seguinte: o indicador vermelho de fenol apresenta a cor amarela em soluções aquosas de pH menor do que 6,4, certo? E cor vermelha em soluções aquosas de pH o quê? Maior que 8,2. Na água pura, pH 7, esse indicador apresenta a cor laranja. Então, eu já fui malandro aqui ligeiro, já desenhei uma régua bonitinha aqui para que você entenda mais essa situação, certo? Então nessa régua eu tenho aqui no meio o pH neutro, certo? Ou seja, pH 7. Cara, ficou mais básico do que esse pH, vai ficar vermelho, certo? Agora, se a solução ficar mais ácida, ela vai ir para o amarelo, certo? Agora vamos ler aqui. A uma amostra de água foi acrescentado o indicador vermelho de fenol. Em seguida, foi acrescentado certo óxido. Então, foi acrescentado primeiro o que? O indicador vermelho fenol. Depois colocou o que? Um óxido que mudou a cor, ó, apresentada por esse indicador de laranja para amarelo. Então perceba que a solução estava o que? Neutra, ou seja, um pH 7, e ela foi para amarela, ou seja, ela foi para uma solução ácida, né? Então, obviamente, ele adicionou um óxido ácido, certo? Perceba que esses dois óxidos aqui, eles são óxidos básicos, né? Óxidos básicos. Esses dois aqui são óxidos neutros ou indiferentes. E esse aqui é um óxido ácido. Portanto, a alternativa só pode ser a C, certo? Agora, basicamente, aquela explicação rápida já foi agora, né? E a partir desse momento eu vou começar a explicar o que é um óxido, né? E como que eu consigo formar ele, assim, de uma maneira rápida também, para não tomar muito tempo, né? Mas o óxido, basicamente, ele é uma molécula binar, certo? Cujo, o óxido é uma molécula binar, onde o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo aqui, certo? E a gente tem aquela fila de eletronegatividade lá, lembra? Fui ontem no hospital, ah, aliás, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, certo? Perceba que na fila de eletronegatividade, onde o flúor ele é o mais eletronegativo, o oxigênio fica em segundo lugar, certo? Então, na molécula binária de um óxido, o oxigênio ele vai ser o elemento mais eletronegativo, certo? Então, sempre que eu tiver o oxigênio ligado a algum desses ametais aqui, o oxigênio vai ser o mais eletronegativo. Eu vou ter a formação de um óxido, certo? Agora, se eu tiver o oxigênio ligado com flúor, primeiro que o flúor vai ficar nesse lado aqui, certo? Segundo, que não será um óxido. Fechou? Agora, o que a gente tem aqui? Deixa eu deslocar mais para baixo aqui essa molécula. Vamos supor que aqui seja Y e aqui seja 2 menos, certo? Perceba aqui. Eu tenho aqui mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, 5, 6, 7. Mais ametais. Vou construir essa outra régua aqui para quê? Porque acontece que é o seguinte. Tá vendo esse Y aqui? Quando esse Y for o quê? Mais 1, ele vai ser um elemento da família de metais alcalinos, certo? Quando for o quê? Mais 2 vai ser elementos da família de metais alcalinos terrosos, certo? Então, nesses casos, o óxido vai ser básico, certo? Vai ser um óxido básico, certo? Agora, quando o Y for o quê? 3 mais, 4 mais, 5 mais, o que vai acontecer aqui? Eu vou formar, opa, aliás, 3 mais e 4 mais, eu vou formar um óxido anfótero, certo? E quando for aqui 5, 6 e 7, eu vou formar um óxido ácido, certo? O que acontece? Vamos dar um exemplo de óxido ácido básico, né? Por exemplo, quando eu tenho sódio ligado a oxigênio, certo? Eu vou formar o que? O óxido de sódio, né? Lembrando que o oxigênio é 2 menos, certo?
como aqui está considerando a molécula, e o sódio é o que? É 1+, certo? Fazendo aqui o cruzamento das cargas, eu vou criar uma molécula aí desse estilo, ou seja, o óxido de sódio, certo? Aqui também eu tenho o óxido de enxofre, como exemplo, né? Lembrando que aqui tem 2+, aqui, aliás, 2- aqui tem 2+, por isso que cortou as cargas. Cortou não, né? Mas não precisa representar lá embaixo. Agora aqui, por exemplo, eu tenho o óxido de alumínio, né? Que é o que? 3+, e o oxigênio o que? 2-. Vai ficar o que? 2 e 3 aqui embaixo, certo? Aqui, por exemplo, eu posso citar o óxido de manganês. Vai ficar assim, certo? Agora, quando for a metais, cara, tomando cuidado aqui com os óxidos neutros, que eu vou citar daqui a pouco, eu tenho o que? Que há a formação, por exemplo, do CO2, que é um metal, certo? Perceba que esse daqui é 4+, esse daqui é 2-, certo? Então, com o cruzamento da carga vai ficar assim. Aí eu divido por 2 as duas cargas, vai ficar nessa configuração aqui, certo? Óxido de, aliás, dióxido de carbono, certo? Então deixa eu apagar aqui, opa, para deixar mais bonitinho. Então perceba que, apesar do carbono ser o que? 4+, ele se encaixaria aqui, certo? Ele é um metal, ele não é metal que nem esses caras aqui, são todos metais, certo? Então nesses casos, quando for a metal vai ser um óxido ácido, certo? Perceba que o, o dióxido de enxofre, ele é um óxido ácido, certo? Porque tem um oxigênio reagindo com um metal, que é o enxofre, beleza? Agora, como que eu vou descobrir quais são os óxidos neutros ou indiferentes? Eu tenho um macetinho aqui, que fala assim, ó, água no convite, certo? Então, quais são os óxidos indiferentes, né? Aqueles que não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Ora, eles são a água, certo? O monóxido de mononitrogênio, certo? O monóxido de carbono e o monóxido de nitrogênio. Vamos ficar aqui, certo? A água, obviamente, porque está escrito aqui, né? NO de NO mesmo. CO de CO. Agora, esse daqui fica meio confuso, né? Então, esse N vem do N daqui. E aqui é como se fosse 20, né? Vamos considerar isso aqui como se fosse 20, ó. Numeral 20, certo? A gente consegue aqui, ó, 20. Certo? É assim que se decora essa parte, assim, por meio desse macetinho aqui, certo? Então, água, monóxido de mononitrogênio, monóxido de carbono e monóxido de nitrogênio são os óxidos neutros ou indiferentes, certo? Então, se eu jogar ele na água, ele não vai deslocar nem o que? Nem para lá, nem para amarelo e nem para vermelho. Ele vai ficar o que? Manter a cor laranja, beleza?